Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Kaliane. Se você ainda não me conhece, vai fazer uma maratona para você entender o que é o canal, o que a gente está conversando. E hoje eu quero trazer um alerta para vocês, né? Quero contar uma coisa que aconteceu comigo, uma história que aconteceu comigo, que vai servir de alerta para vocês, tá? Eu não quero amedrontar ninguém, não quero, digamos, fazer medo ou inibir a sua ação, mas eu preciso trazer esse alerta porque eu vejo muitas pessoas falando desse assunto de forma às vezes até irresponsável. Então, o que eu quero conversar com você hoje? Quero trazer um alerta sobre o mercado financeiro, tá? Se você está entrando nesse mundo, se você está entrando nesse mundo de finanças, se você decidiu ser um investidor, né, e você decidiu investir em ações, porque a renda variável ela traz um rendimento melhor, você precisa tomar alguns cuidados. Como eu falei, eu não quero inibir a ação de ninguém, né? Você pode fazer esse tipo de investimento, mas esse investimento, como o próprio nome diz, ele é variável, né? Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque eu estou vendo muita gente falando de uma forma muito simplificada, como se fosse muito simples, inclusive até pessoas que não têm habilitação para falar. Porque para eu fazer uma recomendação, inclusive por isso que eu estou fazendo questão de falar que eu estou falando do que eu fiz, né? Eu estou contando uma história para vocês, eu não estou fazendo aqui uma recomendação, longe de mim. Não tenho gabarito para isso, né? Então tem muita gente que está fazendo isso de forma muito simplificada, né? E é importante que você saiba que, como o próprio nome diz, a renda variável, ela é variável, ou seja, ela é diferente de uma renda fixa, que você coloca o seu valor lá de investimento e você entende que você vai ter uma remuneração em cima daquele valor. Ou seja, por mais que a remuneração seja pequena, digamos, sei lá, que você investiu R$1.000 e você vai ter um retorno de 4%. Então você vai ganhar R$40 em cima daquele valor. Mas é R$40 além do valor que você investiu. Na renda variável, você não tem essa garantia. Ou seja, você tem que ir para a renda variável ciente de que aquele valor pode deixar de existir. Como assim, Kaliane? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, certo? Eu já conheci o mercado financeiro, né? Conhecia de boca, eu sou economista, tenho uma pós-graduação, inclusive, na área de administração financeira, foi a época que eu vi mais sobre investimentos, só que naquela época, gente, foi em 2014 que eu terminei minha pós, eu tinha uma mentalidade muito fechada, né? Eu tinha uma mentalidade muito pequena em relação a dinheiro, em relação a negócios, em relação a investimentos. Então, assim, eu estudei aquela disciplina de uma forma totalmente teórica, nunca achando que eu ia usufruir daquilo, né? Então, para você ver como já começa, o problema começa daí. Então, você precisa ter essa mentalidade aberta, né? Para você entender que é possível. Quando você entende que é possível, e eu entendi isso em 2019, né, quando eu realmente tomei vergonha na cara e entendi que eu poderia ser uma investidora, então eu resolvi começar a fazer investimentos. E aí o que eu fiz? Apesar de ser economista e de ter um curso de administração financeira onde eu paguei cadeiras nessa área, né, de mercado de ações, o meu professor, ele operava na bolsa diretamente, mas eu não tenho habilitação para fazer uma recomendação de uma ação. Porque, gente, para você escolher uma ação, não é simplesmente, eu acho que a empresa tá boa. Não. O ideal é que você faça uma análise, né? Existem várias ferramentas de análise. O ideal é que você faça essa análise do todo da empresa, não só da empresa, mas do mercado também, né? Então, assim, eu fui para o mercado de ações bem ciente, tipo, eu não lembro agora exatamente com quanto que eu comecei, mas eu acho que foi coisa tipo de R$100, porque eu segui a Nath do Me Poupe. Se você não conhece ela, não segue ela, vale muito a pena. Inclusive, ela também não faz recomendação. Para ela começar a fazer recomendação e falar de renda variável, falar diretamente em ações, ela teve que fazer uma parceria com a pessoa que tem essa habilitação, para vocês entenderem quando a pessoa é séria, quando a pessoa é responsável, é isso que ela faz. Ela se adequa
e faz parcerias e chama uma pessoa que seja habilitada. Ou ela procura aquela habilitação para ela fazer aquela recomendação. Né? Tem muita gente hoje que está recomendando ação que não tem nem habilitação para isso. Então, voltando aqui. O que aconteceu? Eu peguei meus R$100. R$100 eu posso perder. E fui para o mercado de ações. E o que eu fiz? Eu fiz exatamente a recomendação que a Nath fez para aquele ano, só que isso era no início de 2020, na verdade. 2019 eu comecei a entender, comecei a estudar, comecei a pesquisar. Então, no início de 2020, com dinheiro em mãos, eu realmente abri uma conta na corretora e fui para o mercado. E aí, o que eu fiz? Como eu teria que entender muito do mercado e teria que estudar mais em relação a isso, e eu não estava disponível naquele momento para aquilo, né? Eu queria entrar, mas eu não queria perder todo o tempo até eu entender o que era aquele mercado e onde eu poderia. O que eu fiz? Eu reduzi esse tempo de estudo e fui para pessoas habilitadas, né? Então, através do canal da Nath, eu vi uma recomendação no canal dela, de uma pessoa que fez uma recomendação para ela, e ela aplicou as ações naquelas ações naquele ano. Então, foi exatamente o que eu fiz. Peguei meus R$100 e apliquei exatamente naquelas ações. Tá, ótimo. Só que lá vem a pandemia. E aí é um primeiro sinal para você entender isso. Imagina que eu botei R$100 lá e mais ou menos em fevereiro foi quando as coisas começaram a se fechar e começar aquele clima de, né, em fevereiro, quando foi março, abril mais ou menos, os R$100 que eu tinha virado, sei lá, R$30. Entendeu? Então é isso que eu tô falando pra vocês. Mas o que eu quero contar não é nem isso. Isso aí já foi um início, tipo, mesmo fazendo uma aplicação com uma recomendação de uma pessoa qualificada, de uma pessoa que entendia do mercado, eu ainda perdi dinheiro. Por quê? Porque, gente, a ação é uma coisa muito variável. Não é só, digamos, o fundamento da empresa, é o mercado em si. Então, se o mercado está receoso porque houve uma pandemia mundial, todo mundo se... Então, gente, com uma pandemia se fechou tudo, né? Então, você não pode avaliar isoladamente o fundamento da empresa. Você tem que juntar o fundamento da empresa com o mercado daquela indústria, né, onde está inserida aquela empresa, e mais a parte política, que tem a ver com o mercado, mas assim, política influencia muito, principalmente política, o que o Banco Central está fazendo, né, o que o governo está tendo de política, de ação. Então, tudo isso, gente, é uma soma de fatores que pode influenciar nisso, entendeu? Então, ali eu perdi dinheiro. Só o que eu entendi, que eu já tinha entendido na verdade, né? Você não pode se desesperar. Então, aquelas aplicações, aquelas ações eram para longo prazo. Então, eu sabia que quando a pandemia fosse, né, voltando, se recuperando, a economia fosse voltando ao normal, aquilo ia voltar. Entendendo isso, eu fui observando quais as ações que voltaram melhor e as que voltaram pior. E teve uma ação que foi muito boa, né, que teve uma recuperação rápida, que ela cresceu, inclusive, mais. E aí, o que eu fiz? Eu aproveitei o preço que estava baixo e comprei mais, certo? Só que, nessa empolgação, eu comecei a ver uma empresa que estava sendo muito falada, que eu gosto dos fundamentos, eu gosto da base da empresa, eu gosto das ações que a empresa faz, e eu vi que ela estava fazendo algumas aquisições, e aí o que eu fiz? Sem ninguém recomendar, sem ninguém falar, mas pesquisando um pouco, vendo sobre a empresa, eu fiz um investimento maior nessa empresa. Só que não era nada daquelas recomendações. Fui pela minha cabeça, né? Pelo que eu achava, pelo que eu criei de expectativa na empresa. Porque era uma empresa, apesar de ser uma empresa de varejo, é uma empresa que estava investindo muito no marketing digital. E eu sei que esse é um mercado que não vai voltar. Entendeu? O marketing digital é um mercado que acelerou depois da pandemia e a tendência é crescer. Então, jamais eu imaginei que aquela empresa ia, né? Mas o que aconteceu? Na época que eu comprei a ação dessa empresa, eu comprei pouquinha, mas na época estava R$100 a ação, só para vocês terem noção. E hoje
essa empresa, o valor da ação dela tá menos de R$10. Então imagina. Vamos supor, só supor, tá? Que eu comprei 10 ações dessa empresa. R$1.000. Então hoje, esses R$1.000 viraram quanto, gente? Menos de R$100. Entendeu? Então eu perdi quase R$900. Eu acredito que ainda vai ter uma recuperação, mas eu tô vendo uma enxurrada de gente dizendo que não tem recuperação. E assim, eu vejo poucos analistas falando sobre essa ação. Então, eu quero trazer esse alerta para vocês não se iludirem, para vocês não agirem pela emoção, para vocês não acharem que porque vocês, sei lá, de repente conseguem fazer uma avaliação fundamentalista e ver os indicadores dessa empresa, você achar que você já entende bem, entendeu? Porque mesmo com esse conhecimento que eu tenho, eu ainda, né, levei um caldo desse, né? Então, assim, tenham muito cuidado, gente. Quando vocês forem investir, tenham cautela, né? Se você não pode perder esse dinheiro, não coloque esse dinheiro para jogo, não invista, né? Faz um investimento mais seguro. Eu, né, não fiz só esse investimento, lógico que eu diversifiquei, né? Essa é uma das bases, né? Para você ter uma carteira sólida, é você diversificar, né? Mas eu quis trazer essa experiência para que vocês não ajam pela emoção e pelo impulso, né? E percam dinheiro muitas vezes sem poder perder, né? Aqueles R$100 para mim não ia mudar, realmente eu iniciei assim, só que com essa outra empresa eu já investi um pouco mais. Mas eu acredito que vai voltar. Mas imagina que é uma pessoa que um investimento que você fez, você quer, digamos, recuperar em pouco tempo. Você acha que passando 6 meses com essa ação, você vai vender ela com elevação de preço e não acontece, né? Então tem que estar atento, né? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, né? Eu não costumo falar muito sobre isso, mas eu posso trazer alguns conhecimentos básicos, né? Desse passo a passo. De como escolher uma corretora, de como buscar, sobre fundamentos mesmo, né? Alguns índices, alguns indicadores que você pode avaliar na empresa, né? A partir dos balanços, dos balancetes, das informações disponíveis lá na bolsa para você fazer essas escolhas. Se vocês quiserem, a gente pode começar a conversar sobre isso. É uma ideia. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários.